Esportes e exercícios. Você sabe a diferença? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Arruda, o seu maratonista dos esportes e dos exercícios. E se você quer saber tudo o que acontece entre os esportes, exercícios e aquilo que está em volta deles, não deixe de assinar esse canal, tocar no sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado, compartilha com seus amigos e dá aquele like. Toda vez que a gente vai definir alguma coisa, a gente tem dificuldade, né? A gente sabe às vezes o que é, a gente usa de maneira correta, porque quando eu vou colocar em palavras, às vezes o negócio trava. E aqui no esporte é a mesma coisa. E para nos ajudar nisso, a gente vai sempre buscar respostas no meio científico, porque muita gente já estudou a respeito de um tema e aí a gente vai trazer essas informações que já são conhecidas pela ciência, tá bom? E tudo aquilo que a gente trouxer para vocês, as referências, vai estar aqui embaixo no comentário fixado, para que você possa também tirar suas próprias conclusões, certo? Antes de mais nada, a gente vai ter que definir as maneiras que a gente utiliza o nosso corpo. São 4 maneiras, tá? A começar pela primeira, que é a atividade física. A atividade física, ela foi definida por Karl Kaspersen, que é esse nome que está aqui na tela, como sendo qualquer ação onde você tem um gasto calórico acima da basal, sendo que essa ação vem dos músculos esqueléticos, tá? Então, o que é o músculo esquelético? É a musculatura que está em volta do nosso corpo, do nosso esqueleto. Então, toda vez onde eu tenho um movimento que eleva o meu metabolismo basal, isso é considerado uma atividade física. Ou seja, só o fato de você escrever uma carta, digitar no teclado, você ir na padaria, essas ações já são atividades físicas, tá? E aí a gente não pode confundir com a nossa segunda maneira de fazer, de definição de como nós utilizamos o nosso corpo, que é o exercício físico, tá? Tanto na atividade física a gente tem caminhada, no exercício físico também temos caminhada. O que difere aqui? Segundo Karl Kaspersen, aquele mesmo autor lá da atividade física, ele fala que quando a gente pega uma atividade física e coloca ela sequenciada, planejada e organizada, isso vira um exercício físico, tá? Ou seja, uma rotina, tá? Então, se você decide ir trabalhar, ou você vai para algum compromisso e o ônibus está passando, você está atrasado, o que você faz? Você corre. Só que se você estiver colocando essa corrida planejada 3 dias por semana, durante 30 minutos, isso virou um exercício físico, tá bom? Então a diferença está aí. Uma é isolada, a outra é mais planejada, organizada, ok? E aí, se você chegou até aqui, vamos compartilhar uma hashtag Show Sedentarismo, porque ficar em casa vendo o vídeo é legal, mas ao mesmo tempo o seu corpo sofre, tá bom? Então vamos colocar aí Show Sedentarismo para que mais gente chegue aqui e entenda que o sedentarismo não está com nada. Você vai ficar doente, ok? Seguindo. A terceira maneira que a gente usa o nosso corpo é através do esporte, tá? O professor Dr. Manuel Tubino, lá no seu livro O que é Esporte, ele percebeu, nas suas pesquisas, que no século XIV foi quando teve a primeira vez que usaram a palavra desporto, graças aos marinheiros, tá? Então, o que acontecia lá? Os marinheiros chegavam no porto, atracavam, e quem já viajou de navio sabe como é. Os cômodos são pequenos, imagina. Se hoje em dia é pequeno, na época lá do século XIV, era pior ainda. Os cômodos pequenos para trabalhar, pequeno para dormir, pequeno para fazer tudo. Então, quando eles chegavam nos portos, o que eles faziam? Eles planejavam uma atividade física de passatempo. Então eles desportavam ou eles exportavam a si lá para o cais. E aí, como era uma atividade física planejada, isso é um exercício físico. Muito bom, tá certo? E aí a gente tem essa diferenciação, onde a gente planeja exercício físico, mas eu estava indo fazer uma atividade em grupo, ou seja, uma atividade com regras, que essa é a característica do esporte. A atividade física com regras e protocolos. Essas regras e protocolos, elas servem para você colocar todos os praticantes dentro da mesma possibilidade de êxito. Ah, mas você vai falar assim para mim, poxa, e o cara que é mais alto e joga basquete? E o cara que é pequenininho e faz hipismo? Calma, existe essa característica que a pessoa tem e se adapta àquele esporte. Mas o esporte tem a regra igual para todos. Todos têm que alcançar o mesmo objetivo. Todos têm que usar o mesmo material.
Todos têm que ficar dentro do mesmo espaço. Tá? Por exemplo, vamos dar 2 exemplos aqui de esporte. Um deles é uma corrida de crianças, por exemplo. Você traça uma linha imaginária, onde tem um poste, e você tem que correr até o outro poste. Então você tem um trajeto específico. E aí você tem um sinal sonoro que vai dar o start. Ou seja, o sinal sonoro serve para todos os participantes. Então, é o mesmo espaço, o mesmo sinal, quem chegar primeiro vence. Tá? É um esporte simples. Ao mesmo tempo, a gente tem um esporte muito mais complexo, que é o basquete, onde você tem um espaço determinado, 28 por 15, que a gente vai chegar um dia para falar do basquete, tá? É 28 por 15 a quadra, onde você tem 10 pessoas no espaço com uma bola, onde o objetivo é você fazer uma cesta. Só que para você chegar nessa cesta, você tem uma série de violações que você não pode cometer. Tudo bem? Então, a diferença está aí. A complexidade da regra vai fazer com que o esporte seja diferente um dos outros. Mas mesmo assim, todos têm a mesma condição de fazer o esporte. Tá bom? E aí nós chegamos na nossa quarta maneira de fazer a nomenclatura de como usamos o nosso corpo, que é a recreação. Tá? Então, a gente tem atividade física, exercício físico, esporte. Tá certo? E aí, quarta maneira, recreação. Marinho, em 1952, através de suas pesquisas, ele viu que a palavra recreação, ela deriva de uma outra palavra do latim, que é recreatio. E essa palavra recreatio, ela quer dizer recreio, divertimento. E essa mesma palavra recreatio, ela também deriva de uma outra palavra, que é recreare, onde recreare quer dizer restabelecer, recuperar. Ou seja, quando a gente está fazendo uma atividade física de recreação, nós estamos restabelecendo o nosso corpo, nós estamos em um recreio para o nosso corpo, nós estamos trazendo benefícios para a nossa mente, tá? Porque quando a gente está na recreação, a gente não está pensando em mais nada, né? A gente está pensando só em curtir aquele momento, trazer os benefícios daquela atividade para nós, tá bom? Então a gente pode dizer o seguinte, que todo exercício físico, ela é uma atividade física, mas ela não é o contrário, uma atividade física não é um exercício. Podemos dizer também que o esporte, ele é um exercício físico e ele é também uma atividade física. Porém, não é o contrário. Atividade física e exercício não são um esporte. E também podemos dizer que a recreação, pode ser um esporte, ela pode ser um exercício físico e pode ser uma atividade física. Mas uma atividade física não necessariamente é uma recreação. Um exercício físico não necessariamente é uma recreação. Um esporte não necessariamente é uma recreação. Tá bom? Então, respondendo a nossa pergunta lá do começo. Qual é a diferença entre esportes e exercícios? Os esportes são atividades onde a gente tem regras, onde a gente precisa respeitar um protocolo, seguir um protocolo, tá? Onde todos têm as mesmas chances. E aí, o exercício é tudo aquilo que você faz onde você tem uma sequência, porém você não necessariamente está seguindo uma regra, onde você escolhe como vai fazer, você escolhe como você vai fazer, não é uma regra imposta. O esporte normalmente ele é determinado por algum órgão, tem uma federação, uma confederação, que elas vão vão estabelecer como que aquilo vai ser organizado e disputado. O esporte não, você pode muito bem sair da sua casa e começar a correr agora, 3 dias por semana. Isso aí não vai mudar em nada. Agora, se você quiser competir em maratonas, aí você tem que seguir um calendário, tá? Tem provas de corrida onde você faz acúmulos de pontuação. Então, essa é a diferença básica. Tudo bem? Já que estamos alcançando aqui a linha de chegada, peço para que você assine o canal, dá o joinha se gostou aqui do vídeo, tá? E compartilha, para que isso chegue para mais gente, que mais gente possa conhecer essa diferença. Tá bom? Muito obrigado pela confiança e bons treinos!